O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos serviços públicos? O Estado pode ser um consumidor? São esses assuntos que nós vamos tratar no Minuto Público de hoje. Seja bem-vindo, o Minuto Público é um programa em que nós tratamos de algum assunto relevante de direito público para você que deseja se aprofundar para concursos públicos, para atuação na advocacia ou para outro fim nobre. Bom, os serviços públicos, eles são então prestados de forma exclusiva ou não pelo Estado ou por delegação, concessão, permissão, ok? E eles estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, no artigo 4º, inciso 7, ou no artigo 6º, inciso 10, ou até mesmo no artigo 22, trata sobre serviço público. Vamos ver um exemplo aqui do artigo 4º, inciso 7, que um dos objetivos e princípios do Código de Defesa do Consumidor e da Política Nacional da Relação do Consumo será a racionalização e melhoria dos serviços públicos. Só para a gente ver um exemplo. Porém, o Código de Defesa do Consumidor está muitas vezes em conflito com o direito administrativo. E aqui eu quero levantar para vocês 3 conflitos possíveis entre o CDC e o direito administrativo. O primeiro conflito que a gente pode observar é que o CDC exige a remuneração do serviço para a qualificação da relação de consumo, ou seja, só há uma relação de consumo quando o serviço é remunerado. Isso está no artigo 3º, parágrafo 2º. Mas o problema é, nem todo serviço público é remunerado. Como a gente sabe, nós podemos ter serviços públicos prestados de forma gratuita e serviços públicos prestados de forma remunerada, seja por taxa ou por tarifas. Por isso que a teoria adotada aqui pela doutrina majoritária é que o CDC incide apenas sobre os serviços individuais, remunerados por tarifas. Então, são excluídos da sua aplicação os serviços universais e os serviços individuais que são remunerados por taxa também, tá? O STJ decidiu, inclusive, nesse mesmo viés, que é inaplicável o CDC aos serviços de saúde prestados por hospitais públicos, tendo em vista a ausência de remuneração específica. Então, o hospital público não tem uma remuneração específica, não tem uma remuneração individualizada, tá? Então, não vai ter aqui, no caso dos hospitais públicos, o reconhecimento da relação de consumo, ok? Um segundo conflito possível que nós podemos estabelecer é que é possível o aumento da tarifa do serviço público para compensar a concessionária por gratuidades conferidas pelo poder concedente em contradição ao CDC, que consideraria o aumento abusivo. Então, quando tem um aumento de tarifa do serviço público, o que é possível no momento de compensar uma concessionária, quando o poder concedente, ou seja, o Estado, atribui a gratuidade para um público específico, pensa, a concessionária seria lesada por essa gratuidade que foi estabelecida. Então, pode haver um aumento nas tarifas e, às vezes, até um aumento considerável nas tarifas. Só que isso vai contra o Código de Defesa do Consumidor, que consideraria esse aumento abusivo, com base no artigo 39.5 do CDC ou até o artigo 51.4 do CDC. Tá? Então, mais uma contradição entre o direito administrativo e o Código de Defesa do Consumidor que a gente pode encontrar. Um terceiro conflito, ainda já caminhando para o final, é que o direito administrativo, como a gente sabe, quando se trata de contratos administrativos, nós temos as cláusulas exorbitantes. Cláusulas exorbitantes que garantem vantagens para a administração pública nos contratos administrativos. Como, por exemplo, na nova Lei de Licitações, 14.133 de 2021, no artigo 104, há a previsão, então, das garantias, das vantagens que a administração pública tem em contratos administrativos. Mesmo assim, mesmo com todas essas contradições, o CDC ele deve ser aplicado, mas quando caracterizada a relação de consumo, que vai ser nesses casos específicos que a gente conversou, ou seja, quando é um serviço público singular remunerado por tarifa. Mas é importante fixar que, no caso de conflitos entre o direito administrativo e o Código de Defesa do Consumidor,
e o direito do consumidor, nós vamos aplicar as normas de direito administrativo, segundo Marçal Justem Filho, por conta do princípio da especialidade. E aí, respondendo à última pergunta de hoje, o Estado pode ser consumidor? Esse é um tema que balança a doutrina, mas que, baseado aqui na obra de Rafael Carvalho Rezende Oliveira, nós afirmamos que sim, o Estado pode ser consumidor, considerando o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, que vai então definir o que são consumidores. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. O Estado pode entrar aqui, por meio da sua administração pública direta ou indireta, como uma caracterização de consumidor. Pode utilizar o produto ou serviço como destinatário final. A doutrina que opina pela não caracterização do Estado como consumidor, pela não possibilidade, diz que o Estado ele não está em uma situação de desvantagem, uma situação de vulnerabilidade em relação ao fornecedor. Porém, podemos considerar que, primeiro, o Estado se enquadra nessa norma do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. E, em segundo lugar, existem casos, sim, que o Estado pode estar em desvantagem, principalmente quando se trata de um conhecimento específico, uma vantagem técnica do fornecedor sobre os agentes públicos, tá? Imagina só, vou falar aqui de um assunto que eu estudo, inclusive. Imagina só que um fornecedor está fazendo um programa de blockchain para ser aplicado em um município. Com certeza que esses programadores que estão vendendo esse serviço ou até mesmo esse produto de blockchain para a administração pública, que é algo muito técnico, muito difícil de entender, com certeza eles têm vantagem técnica sobre o Estado, eles têm vantagem técnica sobre a administração pública e aqui pode ser aplicado o CDC. E o CDC vai ser importantíssimo para o Estado pelos seguintes motivos. O Estado ele pode aplicar, por exemplo, a responsabilidade civil que está prevista no artigo 12 e 18 do Código de Defesa do Consumidor e também pode aplicar sanções como a inscrição do nome do contratado no cadastro de maus pagadores. Então, são dois exemplos da utilização do Estado, do CDC, em sua vantagem como um consumidor, ok? Então, interessante essa relação entre o CDC e o Estado, entre serviços públicos e o CDC. Nós vemos que tem ali diversos conflitos, que o direito administrativo vai ter vantagem sobre o Código de Defesa do Consumidor, vai ser aplicado pelo princípio da especialidade, mas que tem casos em que o CDC deve sim ser aplicado, principalmente quando estamos diante de uma relação de consumo, ok? Ou seja, quando temos então serviços públicos singulares que sejam remunerados individualmente por tarifa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um Minuto Público. Não se esqueça de se inscrever no canal e assistir os próximos vídeos para se aprofundar no direito público. Até a próxima!